nós vamos começar fazendo o brigadeiro para estar recheando a bala. Vamos utilizar uma lata de leite condensado. Eu uso aqui uma marca da Leite Moça, tá bom? Porque eu acho que dá um sabor melhor. Vou acrescentar também 100 gramas de chocolate meio amargo, que é para dar um gostinho, né, bem forte de chocolate. E mais ou menos uma colher bem cheia de creme de leite, para dar aquela maciez no nosso brigadeiro. O segredo de um bom brigadeiro é cozinhar ele em fogo baixo, mexendo sempre. Isso faz com que ele não grude na panela, no fundo da panela, e que não queime e fique macio. Esse é o ponto do brigadeiro. Eu mexi cerca de 15 minutos no fogo baixo e ele não queimou. Aqui vai uma diquinha para vocês. Eu vou colocar o brigadeiro num saco de confeitar, porque fica mais fácil para você rechear a bala de coco, né? Então, aqui você coloca ele num saco de confeitar, tá? Eu tô abrindo num copo, que é para ficar mais fácil, né, de a gente colocar o nosso brigadeiro aí dentro. E vou deixar descansando por 3 horas, até o brigadeiro esfriar, tá? E quando você colocar a mão na manga de confeitar, e ela está bem fria, né? Porque o brigadeiro, ele não pode estar quente, senão ele prejudica a nossa bala. Para fazer a nossa massa de bala de coco, eu vou utilizar esse açúcar de confeiteiro impalpável. Tem que ser o açúcar de confeiteiro impalpável, não pode ser só açúcar de confeiteiro. Tem que ser o açúcar de confeiteiro impalpável, porque ele contém amido e ele é bem fininho. Então, para fazer essa bala, tem que ser esse açúcar de confeiteiro bem fininho, tá? Para essa receita, nós vamos utilizar 4 xícaras de açúcar de confeiteiro impalpável. Este copo tem 2 xícaras, tá? E de 250 ml. Então, a xícara que eu estou utilizando é de 250 ml, tá bom? Para essa receita, nós vamos utilizar 4 colheres de sopa de leite de coco. Porém, eu dou uma diquinha para vocês. Gente, a bala de coco depende muito da umidade do dia que você está fazendo a bala. Então, vai ter dia que você vai usar 4 colheres de sopa de leite de coco. E vai ter dia que você vai usar 5 colheres de sopa de leite de coco. Depende, se tiver muito sol, você vai usar mais leite de coco. Se tiver frio, você usa menos por causa da umidade. E a bala nada mais é que açúcar e leite de coco. Então, conforme você vai acrescentando o leite de coco no açúcar, ela já vai criando a liga. Então, gente, vamos fazer assim. Acrescente aos poucos para não dar erro, para você falar, Joyce, olha, eu coloquei mais, não chegou ao ponto da bala de coco, né? Então, vai sovando sempre com as mãos, porque o calor da sua mão ajuda também a chegar ao ponto desejado. E vai sempre esfarelando, tá? Tenta esfarelar bem com os dedos, para você ter certeza da quantidade que vai utilizar, tá bom? Neste caso, eu tive que colocar 5 colheres. No começo eu coloquei 4 e depois acrescentei mais uma, porque não estava no ponto que eu queria. Então, eu acabei acrescentando mais ou menos 1 colher de leite de coco. E chegou no ponto desejado, tá bom? Então, vai acrescentando aos poucos para não ter erro. Para essa receita, foi suficiente as 5 colheres de leite de coco. Para chegar no ponto, sove sempre a massa, bastante que eu falo, cerca de 10 minutos sovando. Que aí vocês vão ver que vai chegar no ponto que não gruda nas mãos. E esse é o ponto exato que nós precisamos para abrir a massa na bancada, tá bom? E, gente, mantenha sempre a massa envolvida num plástico, porque senão ela seca. Na verdade, ela resseca, né? Para auxiliar na montagem da nossa bala de coco, coloquem o plastiquinho na bancada, porque se você colocar a bala de coco diretamente na bancada, ela vai grudar.
E para o rolo não grudar também, você coloca um plastiquinho em cima, porque essa massinha de bala de coco, ela gruda. Então, depois você vai colocar no rolo, você vai tentar enrolar aí e não vai dar certo, né? Então, com o auxílio do plastiquinho, é muito importante o plastiquinho. Ele vai te auxiliar bastante e vai facilitar, tá? Esse processo tem que ser com muita paciência, muita calma, porque é um processo bem demorado, tá? Deixa a massa bem lisinha, tá? O nosso brigadeiro, ele já está em temperatura ambiente para estar utilizando. Com o auxílio de uma faquinha, eu tiro essa rebarbinha para a gente estar colocando centralizado retinho o nosso brigadeiro, tá? Olha como facilita muito o brigadeiro na manga de confeitar. Na hora que você coloca ali, fica retinho e muito mais fácil de trabalhar. Você perde menos tempo. Quanto mais produtividade e menos tempo que você perder, é melhor para o seu trabalho, não é verdade? Com o auxílio aí do plastiquinho, você vai envolvendo a massinha no brigadeiro, que facilita muito. Eu tentei, gente, a primeira vez que eu fiz essa balinha, eu tentei fazer com plástico, aquele plástico filme, não deu certo. Eu tentei fazer também o chocolate, ao invés na manga, eu coloquei ele no papel alumínio, também não deu certo, para você fazer vários rolinhos de papel alumínio e depois colocar o brigadeiro. Não funcionou. Só perdi produto, né? Fiquei muito chateada, achei que não dava certo, mas eu não estava fazendo com a ferramenta certa. Que nem eu falei, o plastiquinho ele é muito, muito importante para esse processo. Com o auxílio da faquinha novamente, você vai cortando cerca de um dedinho, 1 ou 2 dedinhos, o tamanho da balinha que você deseja, tá? Eu gosto de deixar a balinha bem fofinha nas pontas, então eu aperto a balinha nessa forma, ó, nas pontinhas, porque ela fica muito mais bonitinha, apertadinha, redondinha. Eu faço esse processo com todas as balinhas. Essa receita rende cerca de 100 balinhas desse tamanho, tá? Deixa descansar por 24 horas no ar livre. Você não pode tampar essa balinha. Só coloca alguma coisa em cima, como uma redinha, alguma coisa, para não posar mosquitinho, nenhum bichinho. Fora isso, 24 horas no ar livre. E depois, eu coloco ela em quantidades certinhas, num potinho para vender. E deixo na geladeira. O prazo de validade dessas balinhas é de 7 dias dentro da geladeira, armazenado em local fechadinho, bonitinho dentro da geladeira, tá? E elas ficam assim. E esse é o resultado final. Nesse potinho, eu tenho a balinha de coco recheada com brigadeiro e brigadeiro de ninho. Com a base do brigadeiro, você pode fazer vários recheios, como brigadeiro de ninho, brigadeiro, beijinho, né? Coloca em potinhos individuais para vender e coloca também eu coloco a etiquetinha da minha marca, tá bom? Da minha loja. Se você gostou, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve aqui no nosso canal, tá? Um grande beijo e tchau, tchau!